Beleza, pessoal? Tudo bem? Bora para mais um vídeo? Vamos lá! Antes de começar, já deixa o seu joinha aí no vídeo e se você ainda não tiver inscrito, faz aqui a sua inscrição no canal, beleza? Bora lá! No vídeo anterior, eu havia dito que a partir desse vídeo a gente iria criar a nossa camada de serviço, iniciando pelo serviço de usuário, que é onde a gente vai implementar a regra de negócio de cada entidade do sistema. Então a gente vai ter um serviço de usuário, um serviço de instituição financeira, um serviço de movimentação financeira e por aí vai. Hoje nós vamos criar o nosso primeiro service, que é o User Service, beleza? Vamos lá então. Para a gente fazer isso, a gente tem que estar com o projeto aberto e dentro dessa pasta App a gente vai criar um novo diretório, que vai ser o nosso diretório Services. Aqui dentro dessa pasta Services é onde a gente vai criar todas as classes que a gente vai trabalhar, as regras de negócios dentro do nosso sistema, ok? Então vamos lá, a primeira delas, como a gente já viu, é o User Service.php, né? Quando a gente cria essa classe aqui, a gente tem que entender o seguinte: nós estamos criando ela para fazer uma manipulação de regra de negócio. Então, tudo que se diz respeito à manipulação daquele objeto em aspecto de atualização em banco de dados, registro de banco de dados, algum tipo de processamento de informação vai passar por aqui. Agora, se a gente for, por exemplo, fazer uma simples listagem desses registros, ela não vai precisar passar por essa camada, até porque a gente já tem uma camada de repositório no nosso sistema. A gente instalou um pacote para fazer toda essa parte para nós. Então, nesse aspecto de listagens, por exemplo, nós não precisamos passar pela classe de serviço, beleza? Então vamos lá, vamos criar o nosso serviço aqui. Primeira coisa, aqui é um trabalho um pouco mais manual, porque isso é uma camada que não existe no Laravel que nós vamos criar. Então a gente tem que implementar essa classe desde o início. E aí, uma coisa que a gente já precisa fazer, uma das primeiras coisas, é definir o nosso namespace. O namespace que a gente tem é app services. Nossas classes de serviço estarão dentro deste namespace. E a gente começa a declarar a nossa classe, class user service. Opa! E aí aqui dentro da nossa classe a gente vai definir os atributos que a gente vai ter e quais vão ser os nossos métodos. Primeiro a gente cria o método construtor dessa classe. Pub function construct. Beleza. E aí a gente vai começar a trabalhar com uma coisa que chama injeção de dependências. Às vezes no início, se você não tem contato com esse conceito, seja no PHP, seja em outra linguagem de programação, você pode ficar um pouco em dúvida de como é que isso funciona. Mas conforme a gente for criando as outras classes de serviço e qualquer coisa do tipo, você começa a se habituar sobre essa funcionalidade e aos poucos eu vou explicando o funcionamento disso também. E aí, já voltando aqui na nossa classe, nós vamos ter dois atributos aqui iniciais, que é o repository e o validator. E aí a gente tem que deixar qual que é o modificador de acesso desses atributos, senão ele vai dar erro para nós. E aí, a princípio, a nossa classe de serviço está criada. A gente precisa agora prosseguir com a implementação dela. O que a gente precisa fazer? Instanciar esses dois objetos. O objeto repository é quem vai gerenciar esse objeto user em aspecto de banco de dados. Quando a gente precisar fazer uma inserção no banco, ao invés de a gente usar a classe modelo diretamente, a gente vai usar a classe repository. Faz alguma diferença se eu quiser usar a classe modelo direto e tal? Pode usar, não, fica a seu critério. Aqui, por exemplificação de uma funcionalidade diferente que se pode aplicar, eu vou seguir dessa forma aqui. E aí, para a gente fazer essa instância do repositório de user e do validator de user, a gente vai fazer da seguinte forma. Primeira coisa, a gente vai fazer o include deles aqui. Então, user repository, ele já vai trazer para nós. E a gente
desta forma, use, o namespace da classe e o nome da classe, a gente já deixa essa classe user repository visível à nossa classe user service. A gente faz a mesma coisa para o validator. E ambos estão aqui visíveis agora para nós. E a gente, dentro do método construtor, a gente vai fazer a injeção de dependência das duas classes. Então, user repository, copiar daqui que é mais fácil. E aqui a gente vai ter repository e user validator. Falta uma vírgula aqui. E a gente já tem essas duas classes instanciadas pela injeção de dependências aqui no nosso construtor. O que isso na prática faz? É a mesma coisa que a gente fazer o seguinte: repository recebe new user repository. Ao invés da gente escrever este código aqui da linha 15, a gente simplesmente define o tipo de dado e a variável aqui, e o próprio sistema faz essa instância da classe para nós. Beleza? E aí, como a gente já tem essas duas variáveis aqui, a gente precisa transmitir o conteúdo delas para as nossas variáveis locais de classe. Então a gente faz isso da seguinte forma: this setinha repository, que é a nossa classe, o nosso atributo, recebe o atributo do método repository. A gente faz a mesma coisa para o validator, this validator recebe o validator. Então, em qualquer outro método dessa classe que a gente for usar, tanto repository quanto validator, nós vamos usar esses atributos aqui, certo? E aqui a gente já pode dar sequência, então, declarando quais vão ser os próximos métodos que nós vamos ter aqui no nosso service. Então, são eles: public function, store. A gente, só por declaração, abre e fecha chaves, só para ele não gerar erro para nós. Update e o delete. Nós vamos ter basicamente estes métodos em cada um dos services que nós vamos ter aqui. E aí você pode gerar uma pergunta: por que a gente vai gerar uma classe para fazer isso? A gente poderia fazer isso direto no controller, pelo seguinte fato: o controller ele é uma porta de entrada do sistema. A partir do momento que a gente tem uma rota, essa rota aponta para um controller. Se a gente implementa a regra de negócio dentro de um método do controller, a gente deixa aquela regra de negócio engessada naquela porta do sistema. Então a gente precisa, por exemplo, criar um usuário. Dentro a gente cria uma rota /user /registro que leva a um método específico do controller de usuário que faz um cadastro. Se a gente precisar cadastrar um novo usuário, aquele método do controller precisa ser acionado. E isso aí vai poder gerar uma complicação para nós quando a gente está falando de sistemas um pouco mais complexos, que eles têm várias aberturas de cadastro de usuário, por exemplo. A gente pode criar um usuário na tela de cadastro de usuário, ou a gente poderia criar um usuário através de uma outra interface que tem uma regra de negócio aplicada nesse cadastro, e a gente teria que replicar esse código do cadastro nesses dois métodos de controller. Quando a gente usa uma classe de service, por exemplo, o controller direciona para a classe service, e aí, independente de quantas portas de entrada para aquela funcionalidade a gente tem, todas elas vão direcionar a mesma regra de negócio, ao mesmo código de software. Essa é a grande vantagem que a gente tem de usar esse tipo de classe para fazer esse trabalho de regra de negócio. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um cadastro simples, que não vai ter muitas perguntas no cadastro, muitas validações específicas, não vamos ter. Mas, na nossa vida como programador, isso daí vai ser muito comum a gente se deparar com esse tipo de situação. Então, se a gente fica replicando regra de negócio em método de controller, ou seja lá em qual parte do sistema, isso provavelmente a longo prazo
vai nos gerar uma grande dificuldade em manutenção do software. Por isso que eu acho interessante a gente utilizar esse tipo de artefato, como por exemplo uma camada de serviço, beleza? Eu vou deixar a implementação do método store para o próximo vídeo e aí a gente vê com mais calma e com mais tempo essa implementação, beleza? Se você está acompanhando o vídeo até aqui, deixa o seu curtida, o seu like aí no vídeo se você ainda não deu e não deixe de se inscrever caso você não esteja inscrito, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.